Boker Tov, Tzahorai Tovim ou Erev Tov. Um bom dia, uma boa tarde ou uma boa noite, dependendo do horário que você estiver vendo esse vídeo. Nós estamos agora aqui na nossa última parte da porção de Emor. Sétima e última parte da nossa porção aqui de Fale, né? Emor. Nós estamos aqui então no capítulo 24, no versículo 1, versículo 1. Tá? Nós lemos ali na sexta e penúltima parte da nossa porção sobre a última festa de Sukkot e Shmini Atzeret, tá? Só você acompanhar aqui na nossa playlist. Então, sem mais delongas, vamos continuar aqui com a nossa leitura da sétima e última parte, que diz assim: Vai da beira Adonai Moshe lemor, disse Deus a Moisés, dizendo, né? Falou Deus a Moisés dizendo: Tissav et Bnei Israel, ordene aos filhos de Israel, Veikehu elecha sheme zaitza katit lama ol lealoti ner tamid. Que quer dizer justamente o quê? Você ordene aos filhos de Israel para trazer-lhes o óleo de iluminação, tá? Puro de olivas, esmagados para manter a lâmpada queimada continuamente. Lehaolá netamid, mantê-la acesa continuamente, tá? Então nós vemos aqui que no primeiro versículo Deus já fala para o povo, para Moisés ordenar o povo de Israel, tá? Que eles trouxessem, no caso ali, o óleo de iluminação que eles esmagavam, tá? Para poder permanecer acesa ali a luz, né, da menorá acesa continuamente, tamid, né? Tamid, ou seja, para sempre. Aí você pode se perguntar, por que Deus não falou isso para Aharon, que era justamente só ele que poderia adentrar ali dentro do tabernáculo e poder acender as velas, é o que ele fazia continuamente todos os dias, tá? Quem preparava justamente, quem deveria trazer ali as azeitonas, no caso, para poder esmagar, para poder fazer esse serviço, era justamente o povo de Israel. Por isso que a palavra de sábio, você ordene aos filhos de Israel, que eles façam isso para manter continuamente acesa ali as luzes da menorá, tá? Rashi, ele vem aqui, ele comenta que são três processos. O primeiro, a primeira parte que você esmagava ali as oliveiras, era o primeiro dado justamente para poder acender a menorá. Já a segunda prensa, a segunda esmagada que a pessoa dava, era justamente para oferecer junto com a oferta de minhá, tá? Só me corrigindo aqui, tá? A segunda e a terceira remessas dessas das oliveiras, das olivas que eram esmagadas ali, era justamente para trazer com as ofertas ali de farinha, tá? Toda essa questão, profundamente, está no Talmud do Tratado de Menahot, na página 89a, tá? Então vamos continuar aqui. Fora da cortina divisória do testemunho na tenda da reunião, Aharon arranjará diante de Deus desde a noite até amanhã. Este será um estatuto eterno para todas as suas gerações. Ou seja, durante todas as gerações, este é um estatuto eterno, perpétuo, como eu venho sempre falando aqui, que não vai mudar. Aharon, ele pegaria e vinha, acenderia lá, e aquela luz que ele acendia na menorá, ela tinha que ficar desde a noite até a manhã seguinte, tá? Então, o que acontece aqui? É no serviço diário. Essa luz, nós já falamos sobre essa luz da menorá, o que ela significa, a representação nas nossas vidas, tá? Só você procurar na nossa playlist, eu não vou lembrar agora o texto certo, mas fala justamente sobre a confecção ali da menorá, tá bom? Ele arrumará as velas da menorá pura para que elas queimem diante de Deus continuamente.
Você pegará a fina farinha e assará em 12 pães, cada pão conterá 2/10 de um efa. Então aqui a palavra de Deus fala que ele teria que estar ali diante de Deus, né, continuamente acesa, e ele vem e fala que ele pegaria parte daquela farinha que vinha ali, ele assaria ali 12 pães, tá? Fala aqui da medida certinha, que teria que conter ali 2/10, né, de um efa, que era uma medida que ele tirava, tá? E esses pães eram que ficavam ali sobre aquela churrana, aquela mesa, né, dourada que tinha, onde ficava ali os lechem lepanim, né, ou seja, os pães multifacetados, tá? No caso aqui, como ele diz aqui, os 12 pães. Arrumam em 2 fileiras, tá? Então, 6, 6. Arrume as 2 fileiras, 6 pães em cada fileira. Isso ficará sobre a mesa para que está diante de Deus. Aquela mesa, como eu te falei, da churrana de ouro ali que ficava, né, perante ali do lado da menorá. Coloque nessas fileiras o líbano puro, e será para o pão como uma lembrança, uma oferenda de fogo a Deus, tá? Porque não era o pão que era oferecido. Então, aquele olíbano que ele colocava ali, justamente da farinha, que fazia parte da oferenda ali, então ela acabava incluindo como se fosse o pão, tá? Ou seja, Rashi ele fala aqui, se refere à oferenda da farinha, já que tudo que vem do trigo está incluído na oferenda de farinha, né? Como o pão ali ele era feito, então quando você oferia, se ali a farinha refinada, então incluído o pão aqui, tá bom? Vamos lá, versículo 8. Esses pães a cada Shabat serão arrumados ordenadamente diante de Deus. É uma aliança eterna que deve vir dos filhos de Israel. Será Arão e seus descendentes, mas uma vez que é santidade da santidade, entre as oferendas de fogo, eles comerão numa área de santidade. Este é um estatuto eterno. Já a terceira e a quarta vez nós falamos aqui de um estatuto, algo que permanece por todas as gerações. É eterno, ele não muda, tá? Então, o que sucede aqui? O que acontece, tá? Nós vemos aqui que esse pão, tá? Ele era colocado ali de um Shabat, tá? Na véspera de Shabat, porque não poderia cozinhar, e ele ficava de um sábado ao outro ali naquela mesa, quando era assado novos e trocados. Aqui tem um profundo que a Hassidut nos explica, tá? Acho que eu cheguei a comentar sobre isso aqui também quando eu falei sobre a mesa dos pães ali, mas vamos dar novamente essa mensagem aqui. Esses pães, milagrosamente, eles ficavam aquecidos como se tivessem acabado de sair do forno durante todos os 6 dias da semana seguinte. E quando chegava nessa sexta-feira, que deveriam ser trocados, como o próprio versículo diz aqui, entrariam os novos outros pães que durariam até a próxima semana. Então você para e pensa comigo aqui assim. Pegue hoje, compre aí 12 pães, 6 pães, o que for. Coloque em cima de uma mesa e deixa ele de uma semana para outra. O que vai acontecer com esse pão? Ou ele endurece, ou ele mofa, dependendo da situação. Só que milagrosamente aqui a Torá nos fala que esses pães ficariam sobre essa mesa até o Shabat seguinte. E esses pães eles eram consumidos pelo grupo de Kohens, dos Kohanim ali, que serviriam, porque nós falamos aqui que eles trabalhavam em turnos, né? Como era um serviço diário, então tinham turnos ali dos Kohanim. Então, durante uma semana trabalhavam alguns Kohen e na outra semana outro grupo de Kohen. Então, o que acontecia? Durante essa semana inteira que esses pães estavam sobre essa mesa, esses Kohanim eram o alimento deles. Só que milagrosamente, como eu falei, eles ficavam como se fosse fresco no próprio dia que foram ali assados, tá? E diz mais ainda Hassidut que justamente aquele outro grupo de correntes que iriam entrar para servir durante aquela semana, eles ainda conseguiam participar desse pão. Então a Hassidut explica muito bem aqui um profundo que justamente
qual que é o segredo do Shabat? Tá? O Zohar, se eu não me engano, no capítulo 2, eu não vou me lembrar agora, eu sei que é o capítulo 2, não vou me lembrar a página direito, correto? Mas o Zohar, ele comenta que justamente, preste atenção que profundo, o Shabat, ele santifica todos os outros dias da semana. Então, nós pegamos hoje, sexta-feira, começamos o Shabat. Essa santificação do Shabat vai pegar domingo, segunda, terça, quarta, quinta e até sexta-feira do próximo dia. E o Zohar ainda vai mais profundo, fala que um sábado ele santifica o outro sábado. Por quê? Com base nessa leitura aqui que nós estamos lendo, porque o pão ele ficaria nessa mesa durante esses 6 dias, já na troca, que já é praticamente no outro sábado, ou seja, a santificação ela ocorre praticamente contínua de um sábado a outro. Por isso que nós, né, o povo judeu, nós também, como não judeus ou benenor, nós também, quando fizemos o Kabbalat Shabbat, o recebimento do Shabbat, o término da Havdalah na noite de Shabbat, nós temos certeza que essa energia que nos é dada agora, ela nos ajuda durante toda a semana, com todos os nossos afazeres essa semana. E o profundo dessa porção é justamente isso, que tudo provém de Akadosh Baruch Hu. Esses pães, eles ficavam durante a mesa, durante esses 6 dias, estavam como fossem fresco, simbolizando que o sustento provém de Deus. A Parnassá, ela vem de Deus, não é mérito nosso. Se você acorda todo santo dia com saúde, capacidade para poder exercer a sua função, seja lá o trabalho que você faz, isso não é mérito seu, ela vem de Deus, tá? Tem uma questão aqui muito profunda, só que eu acho que ela foge um pouquinho da nossa porção aqui. Eu vou deixar isso aqui para um próximo vídeo, que é o porquê que nós, quando acordamos, nós dizemos Moderani lefaneha, melehai bekayan shirehezar tabini shpati bendelar abaremuna terra. Por que nós agradecemos a Deus? Porque a primeira coisa que nós fazemos ao acordar, abrir os olhos, é agradecer a Deus. Dizendo, Modeani, eu agradeço a Ti, ó Rei vivo existente, que devolvesse a minha alma com piedade. Grande é a tua fé. Não está escrito emunati, grande é a nossa fé em você. Está escrito urabá emunaterra, a sua fé em nós que é grande. Então, se Deus a cada santo dia, ele nos devolve a nossa alma, que após o sono, diz o Zohar, que é um sexto da morte, ele nos devolve, porque a partir do que o Zohar fala, que a partir do momento que nós dormimos, a nossa alma ela sai do nosso corpo e ela vai prestar contas a Deus. Esse é o assunto que eu queria falar, mas eu não vou adentrar aqui, porque é um assunto muito profundo, tá? Já é um assunto mais elevado, cabalístico. Mas eu trago um vídeo falando sobre isso daí. Então, nós agradecemos justamente a Deus por ele devolver a nossa alma dizendo, Modé ali, eu dou graças a ti. Irabalemo na terra, a tua fé em nós é grande. A ponto de você acreditar que naquele dia nós vamos estar vivos para podermos fazer algo bom. Isso é muito profundo. Então, essa questão dos pães aqui durar essa semana mostra mais uma vez que o sustento ele provém-se de Deus. Não vem de nada a não ser de Deus. E que a sua capacidade de exercer a sua função, seja a área que for do seu trabalho, ela vem de Deus. Por isso que ele te devolve a sua alma para você exercer essa função. Por isso nós devemos, a primeira coisa, amigos, quando acordarmos, seja você beninoa ou não, agradecer a Deus. Antes mesmo de colocar o seu primeiro pé no chão, agradece a Deus. Tá? Vamos dar continuidade aqui. Então, nós lemos aqui que esses pães eles deveriam ser comidos ali dentro da santidade das santidades. Eles deveriam ser comidos ali no locais santos. Eles não poderiam ser comidos em qualquer lugar, tá? O versículo 10 diz assim: Saiu o filho de uma mulher israelita, ele era filho de um homem egípcio, dentro dos filhos de Israel. E este filho da mulher israelita teve uma discussão no acampamento com um homem israelita. O filho da mulher israelita blasfemou do nome de Hashem, nome de Deus, com uma maldição. E o trouxeram a Moshe
O nome da sua mãe era Shelomit, filha de Divri, da tribo de Dan. Eles o guardaram sob custódia para ser estabelecido por Deus. Eu vou dar uma pausa aqui para nós absorvermos aqui mais esse conteúdo, tá? A Torá simplesmente para aqui de falar da questão das festas, e fala a questão da ordem ali da iluminação da menorá, justamente a questão dos pães, e entra num caso aqui de um rapaz. E o texto diz, né, que esse menino saiu filho de uma mulher israelita. Aí você fala assim, como saiu? O que o texto está querendo dizer? Saiu, tá? Vamos ler aqui o que Irache comenta para nós podermos nos aprofundar esse assunto. Irache ele fala assim, né? Vayetzer ben Isha Israeliti, ou seja, né? Saiu filho de uma mulher israelita. De onde ele saiu? Irache pergunta. Aí Irache ele traz assim, que Rabi Levi, ele diz, ele saiu do seu mundo. Tá? Nós vamos ter algumas explicações aqui. Ou seja, ele perdeu parte no mundo vindouro, que era o Olam Rabá, tá? Por ter blasfemado contra Deus. Isso é uma explicação aqui de Rabi Levi. Tá? Ou seja, vou tentar deixa eu explicar para vocês. Olam Rabá é o mundo vindouro. Tá? É o mundo onde nós vamos herdar. Os justos vão herdar. Então, o Rabi Levi, ele fala aqui que, na verdade, esse jovem acabou saindo, ele perdeu o mundo vindouro, pelo que ele iria cometer ali na frente. Já o Rabi Berechia, né, ele diz assim, e saiu da passagem acima mencionada. Ou seja, o que Rabi Berechia está falando é que não, saiu, ou seja, saiu da passagem agora mencionada, é o que o texto está dizendo. Ou seja, ele zombou e disse, a cada Shabat serão arrumados ordenadamente, mas o normal é que os reis comam pão quente a cada dia ou um pão de 9 dias. Na verdade, o pão mantinha-se milagrosamente quente e fresco até que se fosse tirado da semana seguinte. Então, já o Rabi Beri aqui, ele fala que ele saiu dessa passagem, que está dizendo que é Torá, ou seja, saiu dessa passagem, porque ele estava reclamando justamente sobre a questão do pão. Como é que pode, se um rei ele tem que comer todo dia o pão fresco, por que, que os Kohen que fazem o serviço para Deus ali, eles vão ter que comer um pão ali de 7 dias? Mas nós explicamos que esse pão ficava ali, ficava fresco como fosse no próprio dia. Tá? Então, essa aqui é uma outra explicação, que ele estava reclamando sobre justamente essa questão que nós estamos lendo aqui. Já uma beraita seria algo que foi encontrado ali dentro das explicações do Talmud, tá? Depois eu falo um pouquinho melhor sobre isso aqui, é um assunto bem mais complexo, que vou ter que falar do Talmud, da Gemara, mas essa beraita seria algo ali basicamente que foi encontrado, tá? Depois nós comentamos sobre isso, mas diz assim, ele saiu do tribunal de Moisés como perdedor. Ele foi armar sua tenda no acampamento da tribo de Dan, então a tribo lhe disse, que direito você tem de estar aqui? Ele diz, eu sou um descendente de Dan, alegando que esta era a sua linhagem devido à sua mãe, que era da tribo de Dan. Tá? Eles lhe disseram, mas a Torá afirma que cada homem se agrupará de acordo com a insígnia da casa do seu pai. Por isso ele entrou no tribunal de Moshe e saiu perdedor, e daí ele blasfemou contra Deus. Então já saberá, ela fala justamente isso, que houve ali um julgamento, por esse rapaz estar armando a tenda ali. Aí o povo falou, mas você não é, como o próprio diz o texto aqui, né? Que ele era um filho de um homem egípcio. Então diz que teve uma assembleia, um julgamento, e ele foi defender isso, que ele era da tribo de Dan, só que nós sabemos, a própria Torá ela fala isso, o que sai de um ventre materno de uma mãe judia é um judeu. Tá? Isso não tem como negar. Porém, a herança por tribo vem do pai. Então, se o pai dele não era um israelita, não era um judeu, então ele não pertencia à tribo de Dan. Então, ele não poderia estar montando a tenda ali na tribo de Dan. Houve essa discussão
Ele perdeu porque era óbvio, né? Ele é filho de uma mulher israelita, como o próprio texto diz, porém ele não é da tribo de Dan porque o pai dele era um egípcio. Então ele perdeu essa audiência e ele acabou o quê? Blasfemando do nome de Deus. Ele não blasfemou. O texto diz que ele amaldiçoou. E não amaldiçoou qualquer nome de Deus. Ele amaldiçoou o tetagrama que nós conhecemos lá, o Yud, Ke, Vav, Ke, tá? Eu não vou falar a letra correta, porque eu não vou pronunciar o nome de Deus aqui. Mas ele blasfemou do nome, do tetragrama, o nome de Deus. Tá? Tanto que os nossos sábios, eles falam que daqui, que se uma pessoa blasfema de qualquer outro nome de Deus, Elohim, Etsevaot, Shaddai, ele não é passivo de pena de morte. Mas quando você blasfema do nome sagrado, tá? É o que nós vamos ver aqui. Eu acabei adiantando, mas vamos continuar aqui. Dentro dos filhos de Israel, isso nos ensina que se ele se convertera, embora já nós sabemos, né, que isso aqui eu já comentei. Então, que ele saiu de dentro do povo dos filhos de Israel. Nós sabemos que quem é judeu? Quem é judeu? É um outro vídeo que eu estou preparando também posteriormente. Que eu quero falar um pouquinho sobre essa ideia de judaísmo messiânico. Tá? Esse negócio de judaísmo messiânico, ele não existe pela Torá. Tá? Pela Torá, pelo Taná, ele não existe. Então, o que acontece? Judeu é todo aquele que é nascido de uma mãe judia. Ah, mas meu pai era judeu, minha mãe não. Então você não é judeu. Aquela que gere, aquela que durante os 9 meses ele gere, ele nasce judeu. Fora isso, ele não é judeu. Se seu pai é judeu, a sua mãe não é judeu, você tem que fazer techuvá, você tem que fazer um retorno, você tem que fazer um processo de conversão ao judaísmo. Porque é aquele velho ditado, né? Pai não é aquele que faz, é aquele que cria. Então, agora a mãe é aquela que gera. Então, para você ser judeu, você tem que ser gerado pelo ventre judaico. Por isso a halahá, a lei judaica, fala. Judeu só é aquele que é nascido de mãe judia. Tá? É isso que quer dizer aqui dentro dos filhos de Israel. Tá? Então, nós falamos sobre essa questão da discussão. Tem outros detalhes aqui sobre essa discussão. Existem outras opiniões, tá? Mas eu não vou entrar nesse mérito. Tá? Vamos chegar aqui nessa parte que fala justamente do que o texto diz aqui, que fala que o nome de sua mãe era Shelomit, filha de Divri, da tribo de Dan. Tem aqui uma questão, tem uma questão no hebraico, nos nomes aqui. Eu vou explicar para vocês, eu não iria explicar, mas eu vou tentar explicar para vocês terem uma ideia do profundo do que o texto está querendo dizer aqui. Por quê? Que nesse caso específico, que quase nunca acontece na Torá, ela menciona quem era o nome da mãe da pessoa. Tá? Então diz assim, Shelomita e Bat de Ivri, ou seja, né, ela era Shelomita, filha de Divri. Rashi ele comenta assim, isso nos ensina a respeito do louvor do povo de Israel. A Torá divulga seu nome para dizer que somente ela se converteu. Desculpa, Torá divulga seu nome para dizer que somente ela se envolveu em uma relação ilícita em nenhuma outra mulher israelita. Ou seja, o texto vem louvá-la. Por quê? Para dizer que somente veio louvar o povo de judeu, desculpa, veio louvar o povo de judeu para dizer que somente ela se envolveu numa relação que é ilícita. Só que aqui tem toda uma questão muito profunda sobre isso aqui, que eu vou ver se eu consigo trazer para vocês aqui nesse vídeo. Que é justamente o seguinte. Essa mulher é aquela, e o pai desse rapaz é aquele que Moisés matou. Lembra o egípcio que estava afligindo um homem egípcio porque ele estava tendo relação com aquela mulher? Ele afligia aquele homem israelita para que ele pudesse ter relação com a mulher dele. Aí foi aquele homem que Moisés matou, aquele egípcio que Moisés matou e enterrou. Esse era o pai desse menino. Então, esse menino, ele virou filho dessa mulher através de uma relação ilícita. Mas não foi porque ela quis, porque aquele egípcio estava afligindo seu marido a ponto de matá-lo e ele poderia estar tendo
para poder ter relação com ela. Então, é esse caso aqui que a Torá está abordando para nós, tá? Segundo Urashi comenta aqui. Shelomit, você pode ver que a palavra é shalom, tá? Paz, tá? Vamos lá. Seu nome significa que a mesma era uma tagarela, dizendo o tempo todo a paz, shalom esteja contigo, a paz esteja com vocês. Assim ela conversava e cumprimentava a todos. Então, a raiz aqui de Shelomit, a palavra shalom, Rashi ele comenta aqui, a pessoa ela herda o seu nome através do seu caráter, através daquilo que ela faz, né? É uma questão profunda também sobre essa questão do nome. É muita coisa, pessoal. Eu vou falando aqui, eu vou lembrar. Então diz assim que ela era uma tagarela, porque vivia falando para todo mundo: Shalom, paz seja contigo. É aquela pessoa, né, que em vez de ela se guardar para si, ela sai não, comentando todo mundo. É como se ela não tivesse muito o que fazer, tá? Já a palavra Bat Divri, que no caso aqui seria filha de Divri, tem um outro profundo também, tá? Filha de Divri, isso significa que ela era muito tagarela também. E falava Medaberet. Olha que profundo, com todos. Então você vê, ela é Shelomi, a mãe dela era Devi, que vem da palavra aqui no caso da Ledaber, vem do hebraico, né? O verbo Ledaber, que significa justamente que a palavra Devi vem do verbo Ledaber, que é falar. Então a mãe dela também era assim. Tá? Olha só que profunda essa questão no hebraico. Então ela herdou isso da mãe dela, que também já era uma tagarela, e por isso, gente, uma pessoa que vive falando muito, tá? Vou colocar aqui no caso do texto mesmo. A mulher que ela fica falando com muitos homens, tal, tudo, ela tende a cair na questão do pecado. Pecado de adultério, pecado. Por isso que a Torá ela fala para a pessoa ela se resguardar. Tanto o homem não pode falar com mulher sozinho, ele não pode estar no recinto sozinho com a mulher, e vice-versa a mulher também. Então, se a pessoa é muito dada, muito falada, e fala todo mundo, e abraça, e não sei o quê, isso perante os olhos de Deus, da Torá, não é legal. A pessoa tem que se resguardar, tá? Esse é um outro assunto, como eu falo, a Torá ela fala de tudo. Não tem nada que a Torá não faz. Se quer falar de física quântica, de partículas atômicas, a Torá vai falar. Tá? Eu posso garantir isso para você que eu já vi isso nos meus 20 anos de leitura aqui de Torá. Eu sempre vejo coisas da atualidade dentro da Torá. Tá? Então, voltando aqui. Então, teve toda essa situação. Tá? E esse rapaz ele acabou blasfemando. O versículo 12 diz assim: eles os guardaram sob custódia para ser esclarecido por Deus. O quê? Ser esclarecido. Tem que ter um julgamento. Tem que haver um julgamento. Então, mantiveram isso sob custódia. Vamos ver se realmente isso procedeu. Vamos ver se realmente isso é verdade. Deus falou a Moisés dizendo: retira o blasfemador do acampamento. Todos que ouviram devem pôr sua mão sobre a sua cabeça. A comunidade inteira o apedrejará. Então, trouxeram o caso a Moisés. Moisés consultou a Deus. Moisés é a principal testemunha e Deus é a principal testemunha e juiz. Falou, realmente, ele blasfemou. Não só blasfemou, como ele amaldiçoou o meu nome. Vocês agora e as testemunhas, coloquem a sua mão sobre a cabeça dele, porque são as testemunhas verdadeiras de que ouviram ele falar isso. Levem ele para fora do acampamento e apedrejem ele. Nossa, Mauri, a Torá, como que ela é, tal, tudo aquela mesma história que eu estou cansado de ouvir. Me mostra na Bíblia mais algum outro caso desse aqui. Desse caso aqui. Quando eu falo para vocês que a Torá ela usa aqui casos específicos, como vai ser o caso do outro rapaz lá, que não vou comentar, quando chegar lá a gente lembra disso aqui, tá? Ela vem e fala isso, aquela pessoa acabou servindo de um exemplo. Aí você imagina esse jovem no meio de todo o povo ali,
blasfemando, ensinando as outras crianças, outras pessoas, você vai destruir toda uma comunidade por causa de uma pessoa. É isso que a Torá está mostrando aqui. A maioria hoje se faz isso, não se faz isso mais hoje. E como eu falei, quase impossível você achar dentro da Torá novamente uma passagem semelhante a essa. Tá? Eu não quero entender sobre esse assunto, porque isso aqui também é um outro assunto, mas eu quero deixar bem claro isso aqui foi um caso muito isolado que aconteceu aqui. Porque é o que eu falo, se você deixa uma pessoa adentrar a tua casa, para você dar um tempo para ela, eu já comentei sobre isso, mas vamos lá, você falar, a pessoa precisa de um tempo, ela precisa se reerguer e tal, tudo, e você vê que passa uma semana, 2, 3, um mês, um ano, e aquela pessoa ela continua na mesma, ela não faz nada para se reerguer, para mudar, ao contrário, ela começa a trazer desconforto para dentro da sua casa, o que você vai fazer? Se você permitir, quando você for ver, a sua casa virou uma zona. Ele acabou influenciando seus filhos, influenciando tudo. Então, esse é um exemplo. Tá? Entendam bem as coisas quando a gente lê. Tá? Versículo 15. Vamos apressar aqui para nós terminarmos. Fale aos filhos de Israel, dizendo: todo aquele que amaldiçoa Deus carregará o seu pecado. Se alguém blasfema o nome de Deus, ele será morto. A comunidade inteira o apedrejará, seja ele um prosélito, um guer, seja ele um peregrino ou um natural. Se ele pronuncia o nome divino, ele deve ser morto. Ou seja, se ele amaldiçoou o nome de Deus, o tetragrama, aí ele ser morto. Então, Deus vem dar essa lei e falar para o pessoal, não permita que isso se propague dentro do meio de vocês. É como um vírus, tá? Então, como eu disse, o texto ali bem claro, se ele pronuncia o nome divino, ele deve ser morto. Ou seja, ele usou o nome sagrado de Deus e amaldiçoou esse nome, tá? Se um homem golpeia qualquer ser humano, deve ser morto. Se a pessoa ali, de tocaia, nós já lemos sobre isso aqui, vamos reler. Coisas acidentais, como já nós lemos, como a pessoa está no campo, os dois trabalhando, cortando árvore, cortando lenha com machado, e o outro fez assim, o machado escapou, bateu e matou o outro, é acidental. Agora, o texto aqui fala, não, se um homem golpeia qualquer um ser humano, ele golpeou na intenção de matá-lo. Se isso se propagar dentro de ele ficar impune, toda a comunidade fala, não. Então, esse homem deve ser morto. Quem golpeia fatalmente um animal deve pagar por ele. Ele deve pagar o valor da vida do animal, como compensação pela vida que tirou. Então, nós lemos aqui, tá? Que nós voltamos naquele assunto bem profundo. Eu vou comentar quando for terminar aqui o texto, tá? Então, você tem um animal. Se você está golpeando para aquele animal, mula, vai antes. Golpeia o cavalo para ele. Mas se você o golpeou com um golpe fatal, você acabou tirando a vida, seja um burro, seja uma ovelha, seja um animal, uma vaca, que ela é usada para trabalho, você vai ter que compensar aquele valor. É o que a Torá está dizendo, você vai compensar aquele valor. Se alguém mutila seu próximo, ele deve ser penalizado com severidade de acordo com o que cometeu. Então, se ele mutilou uma pessoa, esfaqueou, tudo, ele deve pagar pelo tempo que aquela pessoa vai ficar incapacitada. Se ele ferir um braço, ele vai ter que arcar com aquela consequência. Tá? Aí vem o versículo 20 e fala assim, fratura por fratura, olho por olho, dente por dente, ele deve ser personalizado de acordo com a injúria que ele causou à pessoa. Quando a Torá está dizendo aqui novamente, eu já fiz um vídeo, foi um dos primeiros lá, nos primeiros vídeos que eu fiz sobre esse assunto, tá? Que fala assim, olho por olho, dente por dente. Você entendeu isso a vida toda errada. Lá eu explico direitinho, mas aqui nós voltamos ao assunto. E o próprio verso diz, quem golpeia, ele deverá ser penalizado de acordo com a injúria que ele causou à pessoa. Se ele ferir um olho, se a pessoa perdeu um olho, né? Se for uma fratura, um dente, a pessoa tem que penalizar a pessoa pelaquela perda. Indenização, incapacitou a pessoa, tá? Quem golpeou o animal deve pagar pelo dano causado. Se você golpeou um animal por simplesmente prazer de golpear, você vai ter que pagar pelo dano causado.
Quem golpeia um ser humano deve ser morto, porque golpeou com a intenção de matá-lo, tá? Haverá uma lei para vocês, para ambos, o prosélito e o natural, pois eu sou Hashem, o Deus de vocês. Então, mais uma vez, eu falo aqui com vocês o que eu estou sempre comentando nos meus vídeos, pessoal. Se você aceitou, você é um Benenoa, você aceitou o judaísmo na sua vida, se está fazendo parte da comunidade de Israel, é uma mesma lei para todos, tá? O texto diz aqui, Ger, que é o prosélito. É aquele que está no meio, já está em processo de convivência com o povo judeu, tá? Eu sou Hashem, o Deus de vocês, né? Ani Hashem Elohim, ou seja, eu sou o Deus de vocês. Deus de todos vocês. Não estou falando que é Deus judeu. Aqui é muito profundo, ó. A Urash fala assim, o Deus de todos vocês. Assim eu sou associado, o meu nome é exclusivamente sobre aqueles que nasceram judeus, assim também como eu associo o meu nome aos convertidos, aqueles que não são judeus, que também não são. Então, tem muito esse preconceito no nosso meio que eu ouço, porque a pessoa, muitas das vezes, só fala, ah, Maurinho, os judeus, não sei o quê. Você não está entendendo. Eles não acham que eles são os donos da verdade. Deus é o Deus de todos, como o próprio texto diz aqui, é uma lei para todos. O povo judeu só é os nossos irmãos mais velhos, que o cabe a eles nos ensinar, tá? Mas todos nós somos filhos de Deus. Todos nós estamos associados a Deus. E para terminar o versículo 23, Moshe relatou tudo isso aos filhos de Israel. Eles retiraram o blasfemador do acampamento, atiraram no pedra nele. Os filhos de Israel fizeram conforme Deus ordenou a Moshe. E nós terminamos aqui a nossa paraxá de Emor, tá? Então entendamos bem aqui, meus amigos. Essa paraxá, essa última parte aqui, fala ali da menorá, da luz que devia permanecer continuamente acesa ali, que ela acendia de um dia para o outro, ele tinha que permanecer para poder acender. Falamos aqui dos Lechem Panim, dos multifacetados, explicamos, nos aprofundamos, e nos aprofundamos aqui justamente sobre essa questão do rapaz blasfemador que amaldiçoou o nome de Deus, tá? Essa foi a última parte da nossa porção de Emor. E daqui, meus amigos, nós entendemos muito bem, tá? Nós entendemos muito bem, falamos bem aqui sobre a questão de Deus prover o sustento em relação ao pão. E nós acabamos falando aqui também justamente sobre a questão de uma pessoa blasfemar do nome de Deus, tá? Do nome do tetagrama. E para finalizar, Deus fala: essa é uma lei para todos. Eu sou o Deus de todos, tanto do judeu como do guerim, como do peregrino, como do convertido. Tá? Amigos, eu não vou estender mais porque eu peguei bastante ponto aqui dentro e expliquei, né? Trouxe aqui detalhes que eu não iria trazer, acabei trazendo detalhes aqui. Falei de coisas que não deveria, né? Que eu não deveria, eu acabei colocando outros assuntos no meio, mas nós vamos no decorrer de todo o nosso canal aqui sempre lembrar desses assuntos e tratar eles aqui em vídeos separados, tá? Vamos falar um vídeo sobre as 5 partes da alma, que eu acabei falando sobre o Modéani, que a alma vai para Deus, ela é julgada, Deus não devolve, tá? Então, nós depois adentramos a esses assuntos mais profundos. Mais uma vez, você que está aqui, já está acompanhando esses vídeos já há bom tempo conosco aqui no canal, quero agradecer você mais uma vez, tá? Um Todarabá. Você que é novo, que chegou hoje aqui nesse canal, né? Gostou do vídeo? Achou relevante? Se inscreva, deixa um like, compartilhe com mais pessoas que você acha que deveriam aprender e ouvir sobre isso, a interpretação da Torá no seu idioma original hebraico, tá? Estou preparando um vídeo aqui sobre Isaías 53, tá? Para acabar com toda essa história, né, de atribuir Isaías 53 a uma certa figura. E vou mostrar ali para você, versículo por versículo, parte por parte, que não tem nada a ver com a figura que todo mundo conhece aí, tá? Não vou mencionar o nome no vídeo, a gente traz direitinho. Então, meus amigos, mais uma vez, tenham todos um ótimo Shabat, tá?
e que na próxima semana nós voltamos com nossos vídeos sobre a próxima paraxá de Be'ar. Tem Be'ar e Berrucotai, que são as últimas duas paraxá do livro de Vaikra, e aí nós entramos em Bamidbar, conhecido como números, tá? Em português. Bamidbar significa no deserto, tá bom? Então, mais uma vez, deixa eu correr aqui, Shabbat, preparar tudo para nós recebermos mais uma vez o HaKodesh Shabbat, Shabbat HaKodesh de Deus. Tá bom? Nos vemos então no próximo vídeo. Se Mashiach vier hoje, nós comemoramos o Shabbat juntamente com Mashiach em Jerusalém. Se não, domingo estaremos aqui novamente com a primeira parte da Parashá de Be'al. Fiquem com Deus, Bekol Tov, tudo de bom, Atzlahá, sucesso nas vidas em tudo que você fizer e Lehitraot. Até mais, nos vemos no próximo vídeo. Tchau, tchau, amigos.